Olá, bom dia, tudo bem? Desejo que sim, que todos estejam muitíssimo bem e sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Iniciaremos hoje o caderno 3 com o módulo 33. Eu dividirei esse módulo em duas partes, em duas aulas, para que possamos compreender principalmente o significado desse novo período da história do Brasil, a República Oligárquica, que faz parte também da chamada Primeira República Brasileira. Tudo bem? Então, nessa primeira parte, nós ficaremos nessas definições. E na segunda parte, nós falaremos propriamente do governo do presidente Prudente Moraes, que dá título a essa aula. Vamos lá, então? Maravilha! Tomem nota daquilo que o resumo traz de informações. Beleza? Então, para começar, República Velha é o período republicano da história do Brasil, que se estende de 1894 a 1930. Em 1894 ocorreu a primeira eleição direta para presidente da República do Brasil, na qual foi eleito Prudente de Moraes. Lembrando que a primeira eleição presidencial da história, ela ocorreu de forma indireta, em 1891, e o Deodoro foi o presidente eleito, como vocês bem sabem, pois isso já foi visto no finalzinho do caderno 2. Então, em 1894, ocorre a primeira eleição direta para um presidente civil, beleza? E a primeira eleição direta da história, obviamente. Em 1930, encerra-se a República Velha, pois a Revolução, ou golpe de 1930, tiraria do poder o Washington Luiz e impediria que o presidente eleito do Prestes assumisse e nomearia o candidato derrotado na eleição, Getúlio Vargas, para a presidência da República. Mas tudo isso é assunto que veremos com bastante calma futuramente. O que nos interessa saber hoje? A República Velha, portanto, se divide em dois momentos. A República da Espada, que se estende de 1889 a 1894. A denominação República da Espada se deve à figura dos militares como presidentes, pois esses presidentes eram marechais do Exército, você os conhece, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E no período da República da Espada, como você também deve se lembrar, nós temos o governo provisório do Deodoro, que vai de 1889 a 1891, o constitucional do Deodoro, de 1891, e o inconstitucional do Floriano, de 1891 a 94. Lembra disso? Se não lembrar, volta lá nos módulos 30 e 31, que lá você encontrará as anotações. Depois do governo Floriano Peixoto, inicia-se, portanto, a República Oligárquica. A República Oligárquica, ela é denominada dessa forma, pois todo período teve o predomínio, teve o protagonismo político dos membros da elite rural brasileira, os latifundiários, de modo geral. E como o nome bem define, República Oligárquica, nós devemos ter em mente que a palavra oligarquia significa governo de um grupo, tudo bem? Eu sei que vocês já devem ter ouvido dizer que oligarquia significa governo de poucos, tá? É verdade, mas todo governo é de poucos. Se nós pegarmos a própria história contemporânea do Brasil, o nosso modelo republicano presidencialista, ele também é um governo de poucos. São 513 deputados e 81 senadores para uma população de 220 milhões de pessoas, tudo bem? Então, o mais adequado seria dizer governo de um grupo. É isso que representa uma oligarquia. Arquia significa governo, oli, um grupo. Tudo bem? E quem é esse grupo? A elite rural, os membros da elite rural brasileira. E quando falamos de elite rural, óbvio, são aqueles que desde o período colonial representam a política, seja nas câmaras municipais do período colonial, seja nas assembleias legislativas do período imperial e agora também no Congresso Nacional ou no governo dos estados ou até mesmo na presidência da República. Embora nós tratemos de forma generalizada esse grupo como elite rural, é preciso regionalizá-los, tudo bem? E quando fazemos isso,
nós encontramos elites específicas em cada estado. Por isso que eu citei no estado de São Paulo, durante o período da República Oligárquica, esse grupo é representado pelos cafeicultores, principalmente, e obviamente os do Oeste Paulista, região que se desenvolve desde a metade do século XIX em razão do cultivo do café. E por se tratar da principal atividade econômica do país nesse período, por ter estabilizado a economia brasileira ainda no segundo reinado, São Paulo inegavelmente representava a força econômica nacional. Essa força econômica advinha, claro, das exportações de café. Minas Gerais se destacava com a elite rural pecuarista, especialmente gado leiteiro. E Minas Gerais representava a força eleitoral. E aí você me diz por quê? Pelo fato do estado de Minas Gerais, naquele momento da história, ter a maior população por estado. E se tinha a maior população, certamente conseguiria ter o maior número de eleitores. Embora a pré digamos, condição eleitoral requeresse que o indivíduo fosse homem, maior de 21 anos e alfabetizado, os mecanismos utilizados na República Velha para a formação dos tais currais eleitorais dava ao Estado de Minas Gerais a possibilidade de ter mais eleitores por ter uma maior população. Tudo bem? Então, Minas Gerais exercerá essa força eleitoral. Já o Rio Grande do Sul, representado pelos estancieiros, sinônimo de fazendeiros de gado, tudo bem? Estancieiros porque as fazendas do Rio Grande do Sul eram denominadas estâncias, são até hoje. E o Rio Grande do Sul sempre se destacou no cenário nacional pela sua força militar. Isso também vem desde o período imperial brasileiro, podemos destacar, inclusive, a participação dos gaúchos na própria anexação da parte do vice-reino do Prata, chamado de Banda Oriental do Rio da Prata, lembra disso? Anexado ao Brasil com o nome de Província Cisplatina e posteriormente independente, foi chamado de Uruguai. Por ser uma região limítrofe entre a região da América Espanhola e do Brasil, óbvio que o Rio Grande do Sul esteve diretamente envolvido nesse conflito. Até hoje, o Rio Grande do Sul tem como fronteira a antiga Banda Oriental do Rio da Prata, hoje nação chamada de Uruguai. Passando, inclusive, pelo momento em que essa província se torna independente. A anexação se dá em 1817, a independência se dá em 1828, depois temos a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, de novo, com destaque para essa força militar. Mais adiante teremos a Guerra do Paraguai, enfim. O Rio Grande do Sul se posicionou no cenário nacional como força militar. E o último a ser citado, na verdade, é um conjunto de estados, o Nordeste brasileiro, ele é representado pelos latifundiários de modo geral. É claro que quando falamos latifundiários, nós não especificamos a atividade econômica como fizemos nos 3 estados anteriores. E isso é necessário para que fique bem claro que no Nordeste a posse da terra, as grandes propriedades rurais, têm uma relevância ainda maior do que a atividade que nelas se praticava. Então, no Nordeste, nós teremos cana-de-açúcar, algodão, tabaco, cacau, pecuária, enfim, até mesmo extrativismo no meio norte. E acima da atividade econômica, a posse da terra é a responsável por separar socialmente essa elite dos marginalizados. Por conta disso, o coronelismo, que é um fenômeno desde o período regencial e que se estendeu por todo o território, ele é muito mais presente no Nordeste. O coronelismo não é um fenômeno político só nordestino, mas ele é mais destacado naquela região. Sempre que se aponta características coronelísticas, o Nordeste é o palco dessa apresentação. Tudo bem? Então, o que acontece? Esses grupos políticos, esses
grupos representantes dessa elite rural, ou melhor, essa oligarquia, é aí que vem o termo, eles estiveram diretamente ligados ao poder político na República Oligárquica. Nessa Primeira República, em particular de 1894 a 1930. Tanto é que os 9 presidentes eleitos nesse período são dessas regiões citadas, desses estados ou do Nordeste. Na verdade, a maioria deles foi de São Paulo e Minas Gerais. Tivemos entre os 9 eleitos, 4 paulistas, 3 mineiros, um gaúcho e um paraibano. Essa é a sequência, né? Ou melhor, esses são os estados que tiveram, né, o presidente da República eleito. E a sequência, na verdade, ela é um pouco, digamos, desconfigurada. Embora haja, no próximo item, a citação da política do café com leite, nós não devemos acreditar em uma das definições dessa política que diz que foi um período no qual ocorreu o revezamento ou a alternância de paulistas e mineiros na presidência da República. Isso não é verdade. Não houve revezamento e muito menos alternância. Para haver revezamento e alternância, você tem que literalmente ter um paulista, depois um mineiro, um paulista, outro mineiro, e não foi bem isso que aconteceu. A sequência de presidentes desse período será paulista, 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 mineiro, gaúcho, mineiro, paraibano, mineiro, paulista. Não acompanhou? Eu falo de novo. Prudente de Moraes, paulista, o primeiro. Campos Salles, paulista, segundo. Rodrigues Alves, paulista, terceiro. Afonso Pena, mineiro, quarto. Afonso Pena morreu em 1909, o vice Nilo Peçanha, fluminense ou carioca, como se dizia, assumiu, governou até 1910, quando teve eleição. O quinto presidente eleito, portanto, gaúcho, Hermes da Fonseca. Em 1914, eleito mineiro, Venceslau Braz. Em 1918 foi eleito um paulista, sim, chamado Rodrigues Alves, mas ele morreu logo depois da eleição. O seu vice, Delfim Moreira, convocou uma nova eleição, como determinava a Constituição. Lembra? Artigo 42 da Constituição, blá, 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 aquela história? Tá bom. E o eleito foi o Epitácio Pessoa, paraibano. Depois dele, em 1922, Arthur Bernardes. Em 1926, o Washington Luiz. Em 1930, um outro paulista, chamado Júlio Prestes. Mas esse não assumiu a presidência, embora tenha sido eleito, pois, como eu já disse, o golpe ou Revolução de 1930 impediu a sua posse. Bom, fica claro para vocês que oligarquia, portanto, significa esse grupo de indivíduos representantes da elite rural que governaram o Brasil por 36 anos. Não que tenham deixado de governar a partir dessa data. O que houve foi uma mudança de um grupo por outro. Mas isso nós veremos também lá na frente, no momento oportuno. Como é que eu defino, então, a política do café com leite? Um acordo entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais para monopolizarem o poder político do governo federal. É um acordo. Mas esse acordo teve um grande desacerto. O próprio historiador Boris Fausto ele diz a política do café com leite ela teve mais desencontros que consensos e teve um grande desacerto final, que é a eleição de 1930. Tudo bem? Mas é necessário, sim, que saibamos que a política do café com leite representa esse acordo oligárquico para monopolizarem o governo federal. Tudo bem? E como era possível monopolizar o governo federal? Fazendo uso do coronelismo. Beleza? O coronelismo ele não surgiu nesse período, ele apenas se tornou muito mais explícito, muito mais intenso, pois essa elite rural exercia o seu poder de mando sobre os eleitores. O coronelismo é fruto do período regencial, quando foi criada a Guarda Nacional, creio que vocês também lembram-se disso, e essa Guarda Nacional tinha por objetivo formar grupos armados para protegerem interesses nacionais. Não foi bem isso que aconteceu, pois esses grupos armados, esses jagunços, protegiam, na verdade, os coronéis e os seus interesses.
Quando se trata de coronelismo, vale lembrar que o indivíduo, o membro da elite rural, ele tinha uma patente de coronel. Era algo concedido a ele desde a época do período regencial, atravessando o Segundo Reinado e chegando na República Brasileira. E o coronelismo representaria, acima de tudo, esse mandonismo local, esse membro da elite rural que politicamente mandava numa determinada cidade, politicamente mandava numa determinada região, quiçá no próprio Estado. Beleza? Esse poder político eleitoral exercido pelos membros da elite rural, local e regional ou estadual, os coronéis, contribuía para a eleição e para a legitimação dos representantes federais. Eram os coronéis que literalmente ajudavam a eleger deputados, senadores e até mesmo o presidente da República. Como? Apelando para os seus currais eleitorais, recorrendo aos seus currais eleitorais. O próprio termo curral eleitoral dá um aspecto rural para esses eleitores. Na verdade, volto a dizer, como só poderiam votar os homens maiores de 21 anos alfabetizados, era natural que o coronel alfabetizasse homens maiores de 21 anos para que eles se tornassem eleitores, desde que eles criassem com o coronel um vínculo de fidelidade. Esse vínculo de fidelidade criado, ele é denominado historicamente de voto de cabresto. E o voto de cabresto foi um dos mecanismos coronelistas. Tá? Faltou um S aqui, ó, mecanismos. Eu coloco agora, tá bom? Ó, mecanismos coronelistas. Beleza? O voto de cabresto é um deles. Não é o único, mas talvez seja o mais importante, pois demonstra esse vínculo. E toda vez que nós falamos de voto de cabresto, acredita-se que o voto de cabresto é só o voto forçado. Não é verdade, pois esse cabresto, ou até mesmo esse curral eleitoral que o coronel tinha, era, na maior parte das vezes, fruto de uma dependência do indivíduo, possível eleitor, com o coronel. E essa dependência, ela dá origem a um outro conceito, o assistencialismo ou clientelismo. Existe um livro, um romance da literatura brasileira, chamado Vila dos Confins, cujo autor chama-se Mário Palmério. E num trecho do livro, que é uma história fictícia no Nordeste, onde o coronelismo é o tema abordado, ele diz assim: todos pensam que o indivíduo vai para o curral eleitoral porque ele é forçado. Não, ele vai porque quer, para demonstrar a sua fidelidade política ao coronel. Pois ele sabe que quando precisa, mesmo que seja às 2 da manhã, com o filho febril nos braços, na porta da casa do coronel que ele vai bater. E o coronel certamente o ajudará. É aí que se fez o vínculo. Então, quando ocorre o processo eleitoral, esse indivíduo que foi assistido pelo coronel, foi ajudado por ele, hipoteticamente dessa forma, ele quer demonstrar, ele quer retribuir. E a única forma que ele tem de retribuir é votando no candidato que o coronel quer que seja votado. Porque muitas vezes nem é o coronel, é um apadrinhado, um afiliado dele. O coronel é o padrinho desse indivíduo, um afiliado político, um apadrinhado político, como vocês queiram denominar. Então, esse curral eleitoral, esse voto de cabresto, ele pode sim ser um voto forçado, mas na maior parte das vezes não. Então, por que eu chamo de cabresto? Porque ele é direcionado. Porque o coronel indica e o indivíduo vai, mesmo que não seja de maneira forçada. Tudo bem? Então, o voto de cabresto, ele se complementa com o assistencialismo e clientelismo. Por que clientelismo? Porque o eleitor se torna um cliente do coronel. Ele é assistido e, ao mesmo tempo, ele é
responsável por essa retribuição em forma de voto. Esses currais eleitorais, eles representam o número de eleitores que o coronel tem certeza de serem fiéis a ele. E ele já negociava uma quantidade de votos previamente, bem antes da eleição. O candidato procurava e dizia: coronel, preciso de 300 votos aí no seu curral. E ele dizia: tudo bem, os terá, pois ele sabia quantos eleitores ele conseguiria para aquele determinado candidato. E se tudo isso ainda não fosse suficiente para dar a tal candidato a vitória, recorria-se às mais vergonhosas fraudes eleitorais. Os eleitores fantasmas, as eleições a bico de pena, os chamados juízes nossos, que sempre levavam à vitória de tal candidato. Por que isso era possível? Porque, na ocasião, não existia justiça eleitoral. A justiça eleitoral é posterior a 1930. É posterior à ação militar que depôs o presidente Washington Luiz. É por isso que nós podemos tratar a ação de revolução, sim, pois mudanças significativas vieram junto. Então, como não há nenhum órgão superior de fiscalização, as fraudes corriam soltas nos locais nos quais os coronéis literalmente mandavam, dominavam politicamente. Eu tirei um trecho de uma obra também da literatura brasileira, O Coronel Lobisomem, obra essa que foi para o cinema, certo? E uma frase bem interessante, dita pelo Ponciano de Azeredo Furtado, que é o personagem principal nessa narrativa, e ele diz o seguinte, num determinado momento, uma passagem do livro: diante do meu charuto, muito doutor de lei ficou menor do que anão de circo de cavalinho. Então veja que frase contextualizada para aquele período. Diante do meu charuto, charuto era o símbolo dos coronéis, coronel sempre com um charuto na mão, de preferência cubano ou do recôncavo baiano. Diante do meu charuto, muito doutor de lei, muito juiz, delegado, bacharel, seja o que for, tá? Muito doutor de lei, ficou menor do que anão de circo de cavalinho. Circo de cavalinho é uma espécie de caixinha de música, que tem um carrossel em torno de uma tenda tocando música. Então, o que ele está querendo dizer simbolicamente com essa frase? Que diante do poder do coronel, o poder de mando que ele tinha, os demais indivíduos se apequenavam, mesmo que fosse o juiz, o delegado, o bacharel, quem quer que seja. Tudo bem? Então, acima de tudo, o coronelismo representa esse mandonismo. E não é nenhum absurdo acreditarmos que isso não desapareceu por completo. Em inúmeras regiões, em inúmeras cidades brasileiras, feições do coronelismo ainda insistem em se manter, em se fazer presente. Mas lembrem-se sempre de algo escrito no século XVI por um francês chamado Etienne de la Boétie. Os que mandam só mandam porque os que obedecem aceitam obedecer. É claro que isso é numa livre interpretação, ele não escreveu dessa forma, mas o livro dele chama-se Discurso sobre a Servidão Voluntária. Ou seja, os que são, de certa forma, submetidos a um poder, seja o poder que for, só são submetidos porque aceitam ser. Então, o livro do Etienne de la Boétie nos ensina, ou nos tentou ensinar muita coisa, desde o século XVI. Quem sabe ainda possamos aprender um pouco disso. O poder que emana de alguém só emana porque existe aqueles que o reconhecem como poderoso. Mas, enfim, pensemos sobre isso, mas antes façamos os exercícios dessa aula. Se você não está com a sua apostila, vai lá, vai pegar, tá bom? Enquanto isso, eu vou compartilhando uma outra tela com vocês, a tela da minha apostila digital, está aqui, para que possamos fazer alguns exercícios, obviamente não serão todos, pois, como vocês
viram, eu dividi essa aula em duas partes, para que a gente possa fazer de maneira mais tranquila e para que possamos compreender muito melhor esse período que é riquíssimo historicamente, beleza? Bom, então vem cá, fazer o exercício número 1, pois é muito simples de ser respondido, tá? Que princípios nortearam a política do café com leite? Opa, tá no resumo. Acordo político entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais para monopolizar o governo federal, beleza? Quer ver, ó? Ó, liga aí, hein? A resposta está bem aqui, ó. Política do café com leite, aqui embaixo, acordo entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais para monopolizar o poder político do governo federal. Dá um print aí, depois você já copia, tá bom? Então, a resposta encontra-se, sim, no resumo, tá? Bom, vou compartilhar novamente a apostila digital aqui para a gente continuar, tá bom? Então tá. 2. Explique o motivo pelo qual as camadas mais simples sentiram-se marginalizadas pelo poder à época da República Velha. Sei que você vê uma resposta um tanto maior, mas eu vou responder do meu jeito, tá bom? Pois eram majoritariamente analfabetos e não tinham direito à participação política. Ponto final. Beleza? Pois eram majoritariamente analfabetos e não tinham direito à participação política. Por quê? Porque só tinha direito à participação política os que se enquadravam nos pré-requisitos. Homens maiores de 21 anos alfabetizados. Beleza? A 3 é uma imagem clássica dessa questão do coronelismo, claro. Observe a charte. Tá? Observemos as próximas eleições de Cabresto. E aí você tem o coronel trazendo pelo Cabresto o eleitor diante de uma suposta soberania eleitoral que não existia. Tá? Ela pergunta, é o Zé Besta? Ele responde, não, é o Zé Buco, sendo trazido pelo Cabresto para que vote no candidato que o coronel apoia. A ilustração refere-se, claro, ao voto de Cabresto, mas isso já está escrito lá em cima. Então, refere-se à prática dos grupos oligárquicos, coronelistas, óbvio, que controlavam de perto o voto de seus dependentes e agregados. Tá bom? Maravilha. A 4 e a 5 eu não farei, pois estão relacionadas à segunda parte da aula, quando tratarmos do governo Prudente de Moraes. Tá bom. A 6 traz dois trechos de textos, um do Boris Fausto e um do Topic, e eles falam ambos sobre a política do café com leite, tá bom? Os dois estão dizendo, olha, a política do café com leite não foi tão harmoniosa quanto se pensa, pelo contrário, durante a política do café com leite, o que mais aconteceu foram desentendimentos, tá? Tanto um quanto o outro diz isso, olha. O Boris, vou ler só o finalzinho, a união foi feita com a preponderância de uma ou de outra das duas frações. Então, ou paulistas ou mineiros se tornaram preponderantes. Com o tempo, surgiram discussões e um grande desacerto final. E o Topic diz assim, ó, a imagem de um bem-sucedido acordo café com leite entre São Paulo e Minas Gerais, um acordo de alternância de presidentes dos dois estados, não passa de uma idealização. Quer dizer, uma história construída. Eles nunca fizeram essa alternância e muito menos viveram em harmonia. Tá? Para a caracterização do processo político durante a Primeira República, utiliza-se com frequência a expressão café com leite. No entanto, os textos apresentam as seguintes, ou a seguinte ressalva à sua utilização. Vamos ver? Ó, C. As disputas políticas do período contradiziam a suposta estabilidade da aliança entre mineiros e paulistas. Vamos ver se está certo? Beleza. E a última, embora vocês tenham visto ali já a resposta, vamos ver novamente. Ó. Completamente analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas nas quais se limita a ver as figuras. Trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor, lembra? O patrão assiste, o patrão ajuda, é o seu benfeitor.
Qual a única coisa que ele pode fazer? Retribuir com o voto, votando no candidato que o coronel quer que seja votado. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. Está vendo? Mais uma vez, a mesma coisa. O voto de cabresto não é necessariamente o voto forçado, ele é dirigido, ele é direcionado, certo? Mas muitas vezes porque o próprio eleitor quer mostrar para o coronel a sua lealdade, a sua fidelidade. Tá? O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social agrária. O coronel é a elite rural. E se é a elite rural, essa estrutura, óbvio, é agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. Beleza? Tudo bem? Tranquilos? Então tá bom. Assim nós terminamos o 33, parte 1. E a partir da semana que vem, a partir de terça que vem, nós falaremos dos presidentes da República de fato. Começamos com esse, Prudente de Moraes. O presidente, ele fez carreira política na região de Piracicaba, embora seja nascido em Mairim, fez a carreira política em Piracicaba, inclusive viveu em Piracicaba até o fim da vida. E o acontecimento mais importante do governo dele foi uma guerra civil. Sim, a Guerra de Canudos, com um número elevadíssimo de mortos e a destruição da cidade no dia 5 de outubro de 1897. Mas isso tudo veremos semana que vem. Tudo bem? Tranquilo até aí? Tá bom. Então, desejo a vocês um ótimo final de semana. Espero ansiosamente para a nossa próxima aula e vocês todos estejam presentes e dispostos nesse terceiro bimestre. Grande abraço, nos vemos em breve. Até mais. Valeu!